Queridos irmãos, bom dia a todos. Muito bom estar com os irmãos mais uma vez. Vocês que estavam aqui ontem à noite, dormiram bem? Como é bom amanhecer o dia na presença do Senhor. Queridos, eu queria antes de iniciar fazer uma breve oração. Os irmãos, ora comigo, por favor. Pai Santo, que nesse momento, Senhor, o Senhor prepare o nosso coração, que ele esteja apto para ouvir e absorver a Tua santa e fiel palavra. Nos dê, Senhor, nesse exato momento, temor, tremor e reverência. É a Tua palavra e nos curvamos diante dela, porque ela é o poder. Senhor, Te agradecemos por esse momento, por essa igreja tão querida, tão amada, pelo seu aniversário e pelos irmãos que estão aqui, Senhor. Fale conosco. Pedimos isso através do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz em ver os irmãos de glória também aqui. Muito feliz em ver vocês aqui. Isso é muito bom. Eu sempre oro por vocês e dou exemplo de vocês em muitas igrejas, inclusive na nossa. E até falei um dia, brincando com os irmãos lá, eu falei assim, se vocês não valorizar o pastor daqui, eu vou pedir transferência e vou lá para a glória, viu? Mas não é a glória lá de cima agora não, é a glória do Goitá mesmo. A história de vocês é um exemplo. Deus abençoe muito vocês. E, irmãos, como é bom ter uma igreja verdadeira, uma igreja fiel. Quando você vem, por exemplo, de um falso evangelho, onde é pregado heresias, onde tem barganha, e você encontra uma igreja fiel, onde você mora, isso é maravilhoso. Você passa a valorizar o seu pastor, ou quando não tem pastor, o irmão que está ali naquele púlpito. E os irmãos devem orar por pessoas assim. Estamos num período, num tempo que é muito difícil encontrar uma igreja bíblica, é muito difícil encontrar um pastor fiel, um pastor piedoso. São poucos hoje em dia. A gente encontra vários tipos de igrejas, lugares que não deveria nem ser chamado de igreja, mas encontramos também pastores fiéis, pastores que dão a vida para pregar o evangelho, para passar a fidelidade das escrituras ali para as pessoas. Nós vamos falar hoje de um assunto, mesmo com curto tempo, comparado ao de ontem e o de hoje à noite, mas que isso aqui é muito importante. Veja, falar de salvação é sempre maravilhoso. Salvação é o ponto principal das Escrituras. Quem é o pastor que não gosta de pregar sobre salvação? É muito importante. E às vezes o pregador, ele pode trocar o que é importante por algo que é urgente. E é o caso que a gente vê do que nós iremos falar hoje. Eu convido os irmãos para abrir sua Bíblia na carta de Judas. Para ficar fácil, é só você ir de trás para frente. É aquela que fica ali pertinho de Apocalipse. É até um conselho, né? Quem nunca leu nenhum livro da Bíblia todo, você pode ler a carta de Judas e dizer para todo mundo que você leu um livro da Bíblia todo, né? É tranquilo. É muito tranquilo. A gente pensa que o maior inimigo da igreja está lá fora. E às vezes não. Às vezes o maior inimigo da igreja está dentro da igreja. Ontem eu falei um pouco sobre a importância que é o pastor, ele não ter medo de pregar a verdade. De falar, foi isso que Deus pediu para Ezequiel. Os irmãos lembram ontem que a gente falou isso? Deus falou para Ezequiel, vai lá e prega, leva a minha palavra, quer eles ouçam, quer não. Prega, esse é o nosso dever. Levar a palavra e a conversão, a regeneração, aí já é parte do Espírito Santo. Mas o nosso dever é levar e pregar. A pessoa pode estar nem aí para a pregação, mas a gente deve pregar. A pessoa pode estar dormindo, um travesseiro lá na igreja, deixa ela dormir, pregue. É o nosso dever. Às vezes o pastor, a gente fica triste, né, quando vê a igreja com poucas pessoas,
ou a gente levar um sermão que a gente preparou com tanto temor, tanto amor, e ver que tem gente que não está nem aí, ela está preocupada com a pintura da igreja, com a luz, se está apagada ou acesa, mas o pastor tem que pregar. Ele tem que levar o evangelho, isso é muito importante. Muito importante. E a gente vê aqui o que Judas vai fazer. Esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes, ele é o Judas meio-irmão do Senhor. É Judas, irmão de Tiago. Esse nome ele era muito comum na época. O nome Judas, o nome Tiago, o nome Jesus, ele era muito comum na época. Por exemplo, a gente vê referência de pelo menos quatro Tiago que aparece no Novo Testamento. Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, pai de Judas, e Tiago, irmão de Jesus, que vai ser bispo lá em Jerusalém, uma pessoa muito importante ali na igreja. E esse Judas aqui, ele também é irmão de Tiago, meio irmão de Jesus, porque era irmão por parte de Maria, mas Jesus não era filho de José, então, meio irmão. A gente não sabe ali o período que Judas se converteu, né? Possivelmente pós-ressurreição, acredito eu, porque quando Cristo estava ainda aqui em forma humana, os seus irmãos não eram convertidos. Então, Judas e Tiago possivelmente foi no momento ali pós-ressurreição. E a gente vê aqui, por exemplo, veja o prefácio e saudação dele, que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo. Interessante que ele não diz aqui irmão, mas ele se coloca como servo, né? Então aqui a gente vê o temor, a reverência que ele tem ao meio-irmão dele, mas já sabendo que Cristo é o Senhor. Então ele diz Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago. Acredito eu que ele fala isso, essa forma de apresentação dele, é porque ele não era tão conhecido. Então ele cita, eu sou irmão de Tiago. Tipo, Tiago vocês conhecem? Pronto, eu sou irmão dele. Isso aqui me faz pensar no seguinte, por exemplo, tem pastores aí que ele não tem fama, ele não é reconhecido pelas pessoas. Poucos seguidores no Instagram. Mas tem nomes aqui, no Brasil, por exemplo, que se eu citar aqui, quem conhece? Você vai dizer assim, eu conheço e sigo nas redes sociais. Mas eu acredito, irmão, que tem pastor, talvez agora, nesse exato momento, pregando dentro de uma igreja que é do tamanho de uma garagem, que só cabe um carro ali dentro. Mas eu acredito que tem pastor fiel ali. Tem pastor reconhecido por Deus ali. Enquanto tem pastores, nesse exato momento, em templos gigantescos, e que não é fiel ao Evangelho, não é fiel à palavra. E às vezes, tem ser humano que ele é assim, né? Ele quer a igreja que tenha destaque. Se tiver uma igreja perto da casa dela e a igreja for pequenininha, ela pega o carro e dirige quilômetros para ir para uma igreja grande, com a estrutura maravilhosa, por conta da igreja. Mas ela esquece que tem um pastor fiel ali. Ela esquece que tem um pastor que chora por ela, que ama aquela igreja, que ama o Evangelho. Então Judas aqui, ele não era tão conhecido quanto Tiago, como Cristo, como Paulo. Mas essa carta de Judas é extremamente importante, principalmente para a igreja hoje. O tema que nós temos hoje é libertinagem, e é sobre isso que Judas vai falar. Então ele diz, irmão de Tiago, que já era uma referência muito grande na igreja. E aí ele vai dizer para quem ele dirige essa carta. Ele diz, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Igreja, isso aqui hoje é para mim e para você. Você foi chamado pelo Deus Pai. Você não veio até aqui porque você simplesmente se acordou e tomou um banho, lavou o rosto, preparou uma roupa e veio. Não, você veio por uma força maior. Você veio porque você foi chamado por Ele. Você foi chamado por Ele, você é amado por Ele. Você pode duvidar do amor de qualquer pessoa nessa vida, mas não tem como você duvidar do amor daquele que te chamou. Não tem como. Ele diz, são amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. É por isso que a gente não perde a nossa salvação, é por isso que a gente não se desvia do Senhor, porque Ele nos guarda. Eu estava vendo ontem,
antes até de viajar para cá. Eu ia contar isso em um outro momento, mas como veio agora na cabeça, eu lembrei, então vou falar, caso eu esqueça depois e não fale. Eu estava vendo um vídeo, eu gosto muito de animal, não sei você, mas tem vídeo que a gente olha na internet que corta o nosso coração. E aí um rapaz parou o carro dele, estava dirigindo, e encontrou um filhotinho de cachorro abandonado no lixão. Acho que um poodle. Ele estava todo acabado. Ele estava ferido, ele estava deitado lá. E aí o rapaz viu ele de longe. Rapaz, aquele vídeo me fez chorar, você acredita? Mas eu vou te explicar o porquê. E aí ele viu o cachorrinho de longe e ele foi lá. Estava lá, no meio dos lixos. Né? A cor delezinha de caramelo, coisa linda o cachorro. Mas acabado, largado e ferido. Ele estava deitado que ele não conseguia se levantar. E quando o rapaz aproxima, né, com a câmera, que pega no cachorrinho, o semblante do cachorrinho muda. E aí, eu fui dar uma olhadinha nos comentários, e uma mulher comentou assim, ele viu e sentiu esperança na vida dele. Quando o rapaz pega ele, que ele vê que o rapaz pegou ele com carinho, não para fazer mais maldade do que o que já fizeram, a pessoa do comentário quis dizer o seguinte, ele agora viu esperança. Ele pode ser amado. Esse rapaz pode levar ele para casa e cuidar dele e dar uma nova vida para ele. Aí você diz, pastor, o senhor foi muito sentido por conta do cachorro e chorou? Não só por isso. É porque o meu passado e o meu pecado me deixou na situação daquele cachorrinho um dia. E quem é que foi lá me dar uma esperança de vida eterna? Quem é que foi lá me pegar onde ninguém me queria? Onde ninguém teve paciência comigo? Quem foi lá dizer assim para mim, eu te amo, eu quero você, eu vou cuidar de você. Eu vou trazer você para mim. Você tem ideia do que é o amor de Deus? Você tem ideia do que é Ele te chamar e chamar pelo seu nome? Foi isso que Ele fez conosco. Nos chamou pelo nome. Nos amou antes de tudo isso aqui existir. Ele já amava você. Você que é mãe, e quando seu filho ainda estava na sua barriga, você nem viu ele ainda, ele está lá. Você já amava ele. Antes dele sair de você. Agora imagina o amor de Deus. Imagina, então, quando aquele homem foi lá e pegou aquele cachorrinho, que ele se animou. Ele se animou, sei lá, uma nova vida para ele. Foi o que todo mundo comentou. Cristo deu uma nova vida para mim. Ontem à noite, quando a gente saiu daqui, eu contei um pouquinho de nada do meu testemunho para o pastor Roberto. Mas eu sei o que Cristo fez por mim. Eu sei o que Ele tem feito na minha vida. E não tem dinheiro no mundo que pague isso. Nada paga isso. Talvez eu, o pastor Roberto, nunca seremos conhecidos no Brasil e no mundo como é um Hernandes Dias Lopes, um Augusto Nicodemos. Mas, irmão, se a gente for reconhecido por Cristo, isso vale demais. Isso vale muito. A mesma coisa é você. Talvez tem familiar seu que nem liga para você. Familiar tem seu sangue. Não liga, não sai com você, não janta com você. Não pergunta como você está. Mas Cristo está do lado do Pai, à destra do Pai. E não há um dia que Ele não interceda por você. Não há um dia que Ele não te ame. E o amor dele nunca diminuiu. E nunca irá diminuir por você. Então, isso aqui, o início dessa carta, Judas mostra para quem ele quer falar. Para esse tipo de pessoa. Que foi chamado, amado e guardado em Cristo Jesus. E ele diz, 3 pontos ele diz aqui, que a misericórdia, a paz e o amor lhe sejam multiplicados. Ele não diz que a prosperidade, que os carros, que as casas, que as mansões lhe sejam multiplicados. Não, ele fala o que é essencial para a nossa vida. A misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida todas as manhãs. Estamos vivos agora, porque hoje ela se renovou novamente. Ele nos deu esse privilégio. É a graça comum, né? Que o eleito e o não eleito têm. De amanhecer
de ter o sol, de ter a lua, de ter a chuva, de poder abraçar alguém, família, é a graça comum que Ele dá para todos. Infelizmente, nem todos querem a graça de Deus. E aí, depois que Ele faz isso, Ele inicia, Ele dá esse prefácio, essa saudação maravilhosa, linda de se ouvir. Ele vai trazer agora uma parte que é muito importante para aquela igreja, para aquele povo. Amados, e olha aqui como ele trata, né? O amor pastoral de Judas, né? Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, não é um outro tipo de salvação não, tá, pessoal? Só há um meio, um caminho, uma verdade. Mas quando ele diz aqui salvação em comum, era o que os outros apóstolos já pregavam, nada diferente. E ele diz, quando eu me empenhava, me preparava para escrever sobre a salvação, ele diz, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los. Interessante aqui, aqueles que ele ama, ele também ama e exorta. E isso é a cereja do bolo do Evangelho. Porque o Evangelho é isso, você vem para a igreja, você senta aí para ouvir a palavra e você não sabe como vai ser aquele culto e como aquela palavra vai vir até você. Se vai ser aberto as escrituras em um salmo, se vai ser aberto em Apocalipse, e aí vai, você não sabe. Mas a palavra ela vem na hora certa e no momento certo, para Deus cuidar da igreja dele. Então ele diz, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas diz que estava escrevendo acerca da salvação comum. E a expressão salvação comum não significa uma salvação inferior ou banal. A palavra comum indica uma salvação compartilhada por todo o verdadeiro crente. Não existe um evangelho para o judeu e outro para o gentio. Não existe um evangelho para os apóstolos e outro para a igreja. Existe uma única salvação, um único Senhor, Salvador, uma única fé, um único batismo e um único povo de Deus. Mas não é isso que a gente está vendo por aí nas igrejas. E também não é isso que está querendo se infiltrar nas igrejas. Então Judas afirma algo extraordinário. Me senti obrigado, é isso que ele quis dizer. O verbo transmite a ideia de uma necessidade urgente, de uma pressão irresistível. É como se dissesse, eu não podia permanecer calado. A situação da igreja era tão grave que escrever sobre as bênçãos da salvação já não era suficiente. Era necessário defender a própria verdade do Evangelho. Essa era a situação para essa igreja. É uma lição importante para os nossos dias. Há momentos em que a igreja precisa de consolo, mas há momento em que ela precisa ser advertida. Há momentos em que o pastor deve confortar as ovelhas, mas há também momentos em que ele precisa enfrentar os lobos. E adivinha onde os lobos estão? No meio das ovelhas. Infelizmente, muitos púlpitos modernos do século XXI, da igreja contemporânea, perderam essa coragem. Fala-se muito sobre autoestima. Veja se não é isso hoje em dia. Prosperidade, realização pessoal, mas quase nada sobre heresia, apostasia e santidade. Veja as propagandas na televisão. Venha, você quer dinheiro, venha. Você quer ter um casamento melhor? Venha. Quer prosperar? Venha. Mas isso não é o Evangelho. John MacArthur, ele observava que uma igreja que deixa de defender a verdade acabará inevitavelmente negociando a verdade. Sabe o que é triste hoje em dia? Acredito que o pastor Roberto também fica triste com isso. É a gente ver igrejas bíblicas se perdendo.
Igrejas que tinham confissão de fé se perdendo. Eu digo sempre aos irmãos lá, a nossa confissão de fé de Batista de Londres, de 1689, ela é o manual, o resumo mais fiel que temos das Escrituras. E graças a Deus por ela. Graças a Deus por ela. Para guiar e proteger a igreja. O pastor Roberto falou uma coisa aqui agora há pouco. Não, se eu morrer, que vocês permaneçam, tal. A mesma coisa eu digo lá. Eu digo aos irmãos. Um dia a gente for embora, tem a confissão para sempre guiar a igreja. Para os irmãos não permitir que um lobo esteja no púlpito. Um dia desse eu vi um pastor falando que uma igreja muito conhecida em Recife, alguns irmãos escreveram carta denunciando a liderança da igreja, falando coisas absurdas do líder da igreja. Você deve saber quem é. Não vou falar nome aqui não, para ser antiético. E aí o pastor respondeu de uma forma perfeita, da mesma forma que eu responderia. O pastor disse assim: você está fazendo o que lá ainda? O que você está fazendo lá ainda? Se você está vendo tudo isso, todos esses erros, primeiramente por parte do líder, você está fazendo o que lá ainda? Porque tem igrejas bíblicas por aí. É simples, é só você sair e ir para uma igreja fiel, onde tem um pastor fiel. Por quê? Porque é isso que estão fazendo com o evangelho. Estão fazendo de tudo na igreja, estão trazendo de tudo para a igreja. Por simplesmente dizer, eu sou salvo pela graça. Mas isso pode ser postado nas redes sociais e não tem nada a ver com a vida da pessoa que diz. É exatamente aqui que o tema da libertinagem que nós preparamos começa a aparecer. Toda libertinagem nasce quando a autoridade da palavra de Deus é enfraquecida. Aí a igreja perde a moral, perde a voz, o irmão perde a voz. Ninguém começa abandonando completamente a Bíblia. O processo é mais sutil. Primeiro questiona-se um mandamento. Depois, relativiza-se outro. Em seguida, afirma-se que determinados textos já não se aplicam à sociedade atual. Finalmente, o homem coloca seus próprios desejos acima da vontade de Deus. Foi exatamente assim no Éden. Satanás não começou negando toda a revelação divina. A gente vê a esperteza dele ali. Ele apenas perguntou: é assim que Deus disse? Olha a pergunta dele. É assim que Deus disse? A dúvida precedeu a rebelião. A rebelião produziu a queda, e a queda trouxe a morte. Veja o que diz no versículo 4. Judas vai dizer para aquela igreja, para os amados, para os chamados, ele diz: pois certos indivíduos, não era só um, a gente vê aqui o plural, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Olha onde esses lobos estavam. No meio da igreja, no meio das ovelhas. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Pessoas libertinas dentro da igreja que queriam aprovar tudo dentro da igreja. Irmãos, tem coisas que nos dá tristeza, tem coisas que nos dá raiva. Pessoas tratando a igreja como qualquer lugar, com todo respeito, como se fosse uma casa de show, como se fosse uma boate. Homossexuais servindo ceia dentro das igrejas. Homossexuais louvando no grupo de louvor da igreja, pregando na igreja. Pastores, homem casado com outro homem, pregando na igreja, igrejas cheias. Simplesmente por pessoas dizer, Deus mandou a gente amar. Distorcem o evangelho. Deus mandou amar o nosso próximo. Ele é o meu próximo. Então por que eu não posso me relacionar com essa pessoa? É muito parecido com o que nós falamos ontem de Sodoma, onde tinha de tudo.
E hoje muitas pessoas se apoiam nisso. Eu sou salvo pela graça, já foi pago. Cristo pagou na cruz tudo por mim. Pecados do meu passado, do presente e até do futuro. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Essa pessoa não conhece a graça. Ela nunca foi salva pela graça. Igual Judas, não esse, mas o Iscariotes. Ele não perdeu a salvação dele. Ele nunca foi salvo. E muitos Judas estão por aí nos dias de hoje. Infiltrados dentro da igreja. Cantando, dizimando, ofertando. Quando o pastor diz assim, eu posso contar, ele levanta a mão, ou ela levanta a mão. Conte comigo, pastor. Conte comigo. E aí a pessoa olha, porque a gente vê o exterior, não o interior, e diz assim, esse homem é um homem de Deus. Mas Deus sabe muito bem quem ele é. O desejo que ele tem, o pensamento que ele tem. Por isso que eu falei ontem e trago um pouco disso para hoje. Quem é você fora da igreja? Todos nós estamos aqui agora, ouvindo a palavra, tendo um momento de comunhão entre nós e Deus. Mas quando você passa daquela porta, irmão, Deus ele sabe seu pensamento, seus desejos, e você não vai fugir dele não, viu? De Deus você não foge não. O negócio é que eu que estou pregando agora para você, e principalmente para você que não está nem aí para o que eu estou falando, você tem um tempo. Todos nós temos um tempo. Igual a fila. Você acha que meu Felipe é com P? Por quê? Não está ali não, né? Estava onde? Você acha que meu Felipe é com P por quê? É para enganar a fila da morte, na ordem alfabética, né? É lá para baixo, não é F que vem primeiro. Porque se tem uma coisa certa é que a gente vai morrer. E você vai morrer. Agora, quem você vai encontrar quando você fechar os olhos e abrir? Você tem ideia do que é uma eternidade? Ou você vai estar uma eternidade com Cristo, ou longe de Cristo. Por querer aceitar tudo. Hoje em dia a gente vê uma casa com um casal triplo dentro. 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem. A criança nasce no lar desse sem saber quem é o pai, quem é a mãe, como que chama. E estão trazendo isso também para dentro de uma igreja. Eu estava vendo um estudo que, não lembro agora o país, onde uma igreja presbiteriana acabou se corrompendo por conta do movimento LGBT nela. Os pais chegaram para o pastor e falou assim, pastor, nós temos uma ideia. Por que o senhor não faz aqui na igreja um grupo só para esse pessoal do LGBT? Porque meu filho chegou a me dizer, pastor, que tem uma igreja que está tendo, e aí o senhor sabe, né? Filho, né? Se ele quiser ir para lá, como é que fica? E o pastor, para não perder esses irmãos, acabou fazendo isso dentro de uma igreja presbiteriana. É brincadeira? Abrindo espaço para todos. Veja que absurdo. Dentro da igreja. A gente vê um probleminha acontecendo lá na igreja de Corinto também. Quando Paulo repreende aquela igreja, é interessante que, se você notar, se você conhece a carta, você vai ver que estava tendo logo no início uma briga dos irmãos por conta de líderes. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Sobrou até para Pedro, que não tem nada a ver com a igreja, mas sobrou para ele. Eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Eles estavam brigando por uma bobagem, mas estavam caladinhos defendendo uma situação de um garoto que estava tendo relação com a mãe, com a mulher do pai dele, dentro da igreja. E sabe qual é o problema hoje de uma igreja? É quando ela fecha os olhos para uma situação assim. É quando a pessoa não é repreendida, nem pelo pastor, nem pelo diácono, nem pelo irmão. Porque o medo de que ela saia da igreja é maior do que a correção. E não, Judas não teve medo de corrigir. Cristo nunca teve medo de corrigir. E se a gente ficar nesse pensamento, pastor, mas a gente pode perder membro. A pessoa pode ficar sentida e ir embora. Deixe que ela vá embora. Mas que ela não prejudique as verdadeiras ovelhas que estão dentro. Melhor perder um do que 5, 10, 15, 20 e aí vai. Porque essas pessoas aqui estavam dentro, meus irmãos. Não estavam no mundo, estavam dentro, infiltrada. Feliz é a igreja que tem um pastor fiel no seu púlpito. Feliz é a igreja que tem um pastor fiel no seu púlpito. Que ama, que zela pelas escrituras. Ele diz, cuja sentença de condenação já foi promulgada. São pessoas perdidas, não há salvação para elas. E se infiltram no meio de vocês.
sem serem notados. Ninguém quer cair sozinho, né? Ninguém quer pecar sozinho. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor Deus, porque não tem ideia do que é a graça. O salvo pela graça, vive pela graça, cresce na graça, se aperfeiçoa na graça, porque ele sabe que é um favor imerecido. Deus me deu aquilo que eu não merecia. Foi isso que ele fez. Pagou a conta no meu lugar, morreu no meu lugar. Mas não para mim viver uma vida do jeito que eu quero. Veja, Cristo um dia falou: aprendei de mim, comigo, que sou manso e humilde de coração. Veja que exemplo ele nos dá. Você é uma pessoa orgulhosa? Você está longe de aprender com ele. Você é uma pessoa que pensa só em você? Você está longe de aprender com ele. Você transforma a graça em libertinagem? Então você nunca conheceu a Cristo de fato. Você nunca teve uma comunhão com ele, uma intimidade com ele. Você nunca entendeu perfeitamente quem é Cristo. A dor que ele sentiu por você, o sangue que desceu por você. Você nunca entendeu o que é isso. Eu estava falando dia desse lá na igreja, rapidinho, que quando o ladrão da cruz, ele está lá naquele momento, ele morre, não primeiro do que Cristo, ele morre depois. E lá em Isaías 53 vai dizer que Cristo não tinha beleza nem formosura, e quem olhava para ele não tinha nada para desejá-lo. Esse era o estado dele na cruz. Mas o malfeitor olhou para ele e viu ele como um rei. Veja a diferença. Ontem a gente falou do olhar, né? O olhar de Ló. Mas olha o olhar do ladrão da cruz. Ele olhou para o outro malfeitor e falou assim: você está falando o que aí, rapaz? A gente está aqui porque a gente merece. Esse homem nada fez. Ele não tem culpa de nada por estar aqui. A gente sim. E aí ele volta os olhos para Cristo e fala: lembre de mim quando entrares no teu reino. Só tem reino quem é rei. A Bíblia que diz que ele não tinha beleza nem formosura, e quem olhasse para ele não tinha nada para desejar, o malfeitor encontrou ali um rei. Mesmo ensanguentado, mesmo com uma coroa de espinho, encontrou ali um rei. A graça não me dá liberdade para pecar. A graça me dá liberdade para chegar mais perto de Cristo. É isso que ela faz. Ela me aproxima daquele que é santo, santo, santo. E eu tenho que chorar todos os dias para cada dia me parecer mais com ele. Para cada dia ser mais humilde. Aprender com um homem que ouviu prostituta, que ouviu pecador, que chegou perto de leprosos, que abraçou, que teve paciência. Irmão, tu imagina a paciência que Jesus teve que ter com aqueles discípulos, com aqueles jovens garotos que estavam ali aprendendo, muitos na empolgação. Não, estou pronto até para morrer, até para ser preso pelo Senhor. Imagina a paciência que ele teve que ter. Esse é o exemplo para nós. Ter paciência com irmãos que estão sendo influenciados por pessoas que querem o levar à libertinagem e ensinar o que é realmente a graça e o evangelho do Senhor. William Barclay, ele observou que essa palavra, a libertinagem, descreve alguém que peca publicamente sem qualquer constrangimento. Irmão, é um perigo quando a pessoa peca e a sua consciência não pesa mais. Isso é um perigo. William Barclay diz, porque já endureceu sua consciência. Ela não sente nada. Simplesmente ela peca e pensa, já foi pago. Qual o problema? Eles transformam a graça de Deus em libertinagem. Essa é uma das maiores perversões do evangelho. Eles não rejeitam a graça, eles a distorcem. Dizem, em essência, já que somos salvos pela graça, a maneira como vivemos não importa. Quem disse que não importa? Nós somos a Bíblia mais atualizada de hoje. O jornal atualizado de hoje. A nossa vida tem que ser um reflexo de Cristo para as pessoas, para a nossa família. Como eu falei muito ontem isso, bati nessa tecla.
Você tem que levar o exemplo de Cristo para a sua casa. É orar antes de almoçar, agradecer por aquela comida, por quem está na mesa junto com você, pela sua família, ser exemplo de pai, ser exemplo de mãe, ser exemplo de Cristo dentro da sua casa. Falar dele, viver isso constantemente, ensinar as escrituras para os seus filhos desde criança, o catecismo, desde criança. Porque o que você não ensinar dentro da sua casa, alguém na escola dele vai ensinar o que é o mundo. Alguém vai ensinar o que é as coisas do mundo para ele, que ele pode tudo, que ele é livre, que ele tem que fazer o que o coração dele manda. E o mundo vai ter mais autoridade do que a sua palavra. O mundo para ele vai ter mais autoridade do que a palavra de Deus, porque ele nunca aprendeu o peso e a autoridade que é a palavra de Deus. É o que temos que fazer. Hoje ela aparece quando alguém afirma, não fale tanto sobre pecado. Tem gente que não gosta de pregação que fala sobre pecado. Isso é legalismo. O importante é amar. Deus conhece meu coração. Tem gente que fala isso por empolgação, né? Deus conhece meu coração. É igual aquelas pessoas que dizem assim, quem é você para me julgar? Não me julgue não, viu? Porque só quem pode me julgar é Deus, ela não tem nem ideia do que ela está falando. Só quem pode, como se Deus fosse qualquer pessoa. Irmão, Deus é o justo juiz. Deus é o justo juiz. E todas as provas de pecado contra você podem estar diante dele. Mas olha como ela fala isso como se fosse qualquer coisa. Ninguém é perfeito, não julgue. Jesus só quer que você seja feliz. Essas frases parecem piedosas, mas frequentemente são usadas para neutralizar o chamado bíblico ao arrependimento e à santidade. O apóstolo Paulo já havia respondido a esse erro em Romanos 6. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, tire isso do seu dicionário, do seu vocabulário. De modo nenhum, não é que você tem que pecar mais para que a graça apareça mais. De modo nenhum. John Owen, ele acrescenta o seguinte, a graça não apenas perdoa o pecado, ela também enfraquece o seu domínio. Calvino escreveu algo profundamente apropriado para isso aqui. Ele disse, Cristo não justifica ninguém a quem não santifique ao mesmo tempo. Veja como isso é importante. Para a gente terminar a carta, ele diz aqui, não vou ler ela toda, tá? Não vou fazer a exposição toda por conta do tempo. Versículo 5, ele diz assim, embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhe que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Você sabe o que ele está falando aqui? De um povo ingrato. De um povo que viu os maiores milagres possíveis na Bíblia. Que ficaram 400 anos escravo no Egito, sob o domínio de Faraó. Eram escravos. E Deus envia Moisés para tirar aquele povo do Egito. Moisés tira o povo do Egito. Ficam dando volta no deserto e reclamando o tempo todo. Fazendo da própria graça também a libertinagem ali. Adultério, idolatria, tudo estava acontecendo no meio deles. O que é que acontece? Morre todos, só sobrevivendo a família de Josué e Calebe. Veja, conheceram a graça, viram o poder de Deus, mas morreram. Morreram no deserto. E ele diz no versículo 6, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Olha o que eles fizeram. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Que privilégio os anjos têm? Privilégio que nenhum de nós temos. De estar perto de Deus, mas isso para eles não foi suficiente. Tem gente que para ela, o que ela vive, a vida dela, a vida que Deus deu, por misericórdia e graça, para ela não é suficiente. Para um homem não é suficiente ter apenas uma mulher, ter a sua família dentro de casa. Ele quer algo a mais. E se diz cristão. Não, você não é cristão, você é uma vergonha para o evangelho. Ele quer mais, porque ele acha que Deus já perdoou tudo. Pessoas
de igreja, batizada, participa de ceia aos domingos e vive uma vida lá fora, como se fosse uma pessoa do mundo. É só tu dar uma olhadinha, a forma que ela se veste, o que ela fala, o linguajar dela, quando ela está perto de alguém. Não se parece uma pessoa cristã. Interessante é que alguns, às vezes, brincam e riem um pouquinho dos pentecostais, porque fala que onde tem um pentecostal você descobre só pelo modo dele se vestir. Mas pelo menos não estão igual a uma mulher do mundo. Mulher reformada anda aí fora, homem reformado anda aí fora como se fosse uma pessoa qualquer. Será que Cristo aprova isso? Te dá um conselho, mulher, você que é mulher. Quando você sair de casa para vir para a igreja ou para qualquer lugar, vá na frente do espelho e se pergunte, Cristo aprova a roupa que eu estou usando agora? Me permita ir um pouco mais para frente. Você quer seduzir quem? Você quer que o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, seja alvo de pecado para os outros? Porque você sabe como é que um homem olha para uma mulher aí fora. Você sabe muito bem disso. É bonito ver uma mulher cristã sendo alvo de pecado para alguém? Um homem cristão sendo alvo de pecado para alguém? Malhar, ir para uma academia e usar roupas curtas e sair postando nos stories do teu Instagram, onde você deveria estar postando o catecismo puritano, onde você deveria postar um salmo, escritura, tá postando o teu corpo, para quem ver? Quem comprou? Você não tem domínio sobre ele. Ele não é seu. Ele estava podre e morto, e quem deu vida a ele foi Cristo. Ele é de Cristo, ele foi comprado por Cristo. Não tente distorcer aquilo que Cristo comprou. Não tente fazer isso de sedução e alvo para pecado, usar a graça como libertinagem. Não faça isso. Pelo amor de Deus, tenha a sua vida como um exemplo. Seja grato pelo que Deus fez, pelo que Ele te dá todos os dias. No 7 ele diz, e aqui eu vou encerrar, para não prosseguir tanto. Mas recomendo os irmãos ler tudo depois. Igualmente Sodoma, Gomorra, cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza. Homem com homem, mulher com mulher, e aí vai. Foram postas como exemplo de castigo de um fogo eterno. Você sabe qual é o problema de muitos? Pequei ontem, estou vivo hoje. Nada aconteceu, tá vendo? É a graça. Irmão, um dia a conta chega. Um dia a conta chega. Para qualquer um de nós, eleito e não eleito, a conta chega. Não tem como correr ou escapar disso. Veja, observe. Cidades vizinhas, não foi só Sodoma e Gomorra. Outras cidades estavam contaminadas pelo pecado ali. Se entregaram à imoralidade. Tem crente fazendo isso. Tem crente se entregando à imoralidade. E domingo está lá participando de ceia, trazendo condenação para si. Não estão se examinando. Estão sendo réu do corpo de Cristo. Se arrependem enquanto é tempo. O Jonathan Edwards, num dos sermões dele, ele deu um exemplo. Que muitos estão pendurados por um fio igual uma teia de aranha. E ele pergunta, o que impede esse fio ser cortado e essa pessoa cair num abismo do inferno? O chão se abrir e essa pessoa cair no inferno. O que é que impede isso de acontecer? É a graça de Deus. É a misericórdia de Deus. Que olhou para você e te quis. Mas ele te quis para quê? Para você fazer da graça dele libertinagem? Um dia um líder de uma igreja falou assim, essa graça eu não quero para mim. Essa graça é uma desgraça, eu não quero ela para mim. Porque ele não tem ideia do que é graça. Ele não tem ideia do que é graça. Outros vê graça como uma bondade de Deus. É uma vida boa de você viver aqui. Não, a graça é o próprio Cristo na nossa vida. Não merecíamos Ele. Mas Ele, através do seu Espírito, habita em nós. Intercede por nós. Uma aplicação para nós, aqui eu encerro. O que estamos fazendo na Igreja de Cristo? Quem somos nós realmente? Volta a pergunta de ontem à noite. Cristo conhece você que ninguém conhece. Cristo conhece você no seu quarto sozinho.
Cristo conhece você quando você está mexendo no seu celular na internet sozinho. Seus pensamentos, o que você tem prazer de ver, o que você está fazendo com a graça que Ele te deu. Se arrependa imediatamente. Se tem infiltrados e você sabe que tem pessoas que sentam do seu lado, que conhece você, que está dentro da igreja, tentando te levar contra o seu pastor, contra o presbitério da igreja, se afaste dessa pessoa imediatamente. Se afaste. Porque quando uma pessoa não concorda com algo da igreja e vai até você, é porque ela quer que também você não concorde. E aí é uma força a mais, são 2 contra 1, 3 contra 1. Não aceite isso. Porque até a igreja fiel que nós congregamos, não merecíamos ela. E Cristo nos deu para congregarmos, junto com outros irmãos salvos. Pessoas imperfeitas que Cristo reuniu em um só lugar, onde só Ele é perfeito, e está nos aperfeiçoando dia após dia. Amém, queridos irmãos? Os infiltrados estão em qualquer lugar. Não existe igreja perfeita. Não existe pastor perfeito, irmãos perfeitos. E um dia uma senhora disse assim: pastor, todo pastor vai ser cobrado pelo que prega, não vai? Eu falei, vai. Um dia ele vai ser cobrado pelo que prega. Da mesma forma, irmã, que todos os membros da igreja também serão cobrados pelo que ouve. Não é só o pastor que vai ser cobrado pelo que prega. Você também será cobrado por aquilo que você ouve. Se amanhã ou depois, ou até hoje mesmo, você fizer coisas erradas e práticas erradas que foi falado aqui, você será cobrado porque você ouviu aqui agora pela manhã. Oremos. Pai, Judas diz aqui no início da carta que o Senhor nos ama, nos chamou e nos guarda, nos protege. Que possamos ter essa proteção eternamente, Senhor. Eternamente. Em Gálatas vai dizer que a carne milita contra o espírito, são opostos entre si. A carne sempre pede o pecado, deseja o pecado, quer o pecado. Mas quando a gente passa a entender o que é a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor e o que o Senhor fez, não podemos tratá-la como qualquer coisa, e sim como o que temos de mais importante na nossa vida aqui na terra. Louvamos a Ti, ó Deus, por ter dado Teu Filho, Teu único Filho, por amor de nós, morrer por nós e nos salvar. Peço também que o Senhor cuide da igreja aqui em Caruaru. Dê sempre, Senhor, sabedoria ao pastor Roberto, os diáconos, para cuidar dos irmãos. E ver, Senhor, os lobos que estão no meio das ovelhas. E corrigi-los, exortá-los, discipliná-los através da Tua santa e fiel palavra. Quer eles gostem ou não, que eles possam ser usados pelo Senhor por isso. E que a igreja, os irmãos, ao observar isso, possa amar mais ainda seus pastores, amar sua igreja e tratá-la com fidelidade do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Fica aí, pessoal. Agora é a hora da gente bater no Senhor. Veja, irmãos, a gente vai ter um período agora onde os irmãos podem fazer perguntas, interagir com o pastor Paulo, diante de tudo o que ele tem falado sobre a santificação, a santidade, o pecado. Eu queria iniciar, eu fazer a primeira pergunta ao pastor, para ele poder trabalhar essa questão. Eu queria pedir aos irmãos que fossem fazer perguntas, que, por favor, façam uma pergunta, não preguem. Porque se você fizer isso, eu vou ficar com muita raiva. E hoje é dia do Senhor. A Alisson disse, irmãos, pergunta, levante uma de sua mão. Levante uma de suas mãos e nós vamos dar um microfone. Quem não gosta de microfone já fica calado, né? Nem faz. Mas a primeira pergunta, pastor Paulo. Isso aqui está pifado. Diante de tudo que nós temos ouvido, pastor, tem uma passagem bíblica, quando eu fiz a exposição no livro de Romanos, que é Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7. Quando a gente lê Romanos capítulo 6, a gente vê Paulo falar de um homem liberto dos domínios do pecado, alguém que verdadeiramente encontrou em Cristo a libertação do pecado. Quando a gente vai para o capítulo de número 7, a gente vê um homem que parece que é escravo, onde ele diz que o bem que ele quer fazer ele não consegue, mas o mal que ele abomina, ele faz. Mas não é ele quem faz, mas o pecado que habita nele.
A minha pergunta é como a gente lidar com essa aparente tensão bíblica de Romanos 6 e 7? Importante esse momento de Paulo, porque ali a gente vê um homem salvo, lutando e brigando contra o pecado todos os dias. Não estamos isentos dele. A gente, enquanto estamos nesse corpo humano, nós somos pecadores. A diferença de um cristão para o não cristão é que a consciência do cristão pesa imediatamente. O não cristão, ele não está nem aí. Você chega para uma pessoa que é mundana e diz para ela que ela errou em algo, ela vai olhar para você e dizer assim, e daí? Eu já conversei com um homem, pastor, que ele falou assim, eu já estou com um pé no inferno, vou colocar logo o outro também. Não há salvação para mim, tipo, não está nem aí para nada. O cristão não. Quanto mais perto ele estiver de Deus, eu vi até uma menção de um pastor sobre Davi. Sobre Davi. Davi, ele chegou um momento que ele estava tão perto, ele estava tão íntimo, o pastor falando, né? Tão íntimo do coração de Deus, tão pertinho, que se caísse isso aqui no chão, ele já tinha como um pecado, ele já não queria ali atingir a Deus. O Espírito Santo que foi dado a nós, que Cristo falou que ficaria conosco eternamente, eu creio nessa palavra, que o Espírito Santo não sai do crente, mas ele se entristece com aquilo que o crente faz. E ele é quem convence o crente e diz assim, olha, você errou e você tem que pedir perdão. Por que você acha que você chora quando você erra? Se você é crente de verdade. Por que você acha que você chora? Por que dói em você? Porque você sabe que é difícil lutar contra a carne. Paulo era um exemplo desse. Veja, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal está bem diante de mim e esse eu faço. É como se ele dissesse, eu não quero fazer, mas é a carne. Estamos nesse mundo. A gente falou até acho que eu disse isso aqui em outubro quando eu vim e falo muito isso lá na igreja. A gente vive no mundo, mas é como uma canoa. Estamos dentro da canoa. A canoa está no rio. O rio é o mundo. O que é que a gente não pode deixar acontecer? A água do rio entrar dentro da canoa. Se a água entrar dentro da canoa, a canoa afunda. Mas a gente está ali, ainda no mundo. Até o dia que Cristo nos levar para a glória. Então, sobre o exemplo de Paulo, e eu trago isso para mim e para você, quando você cometer um erro, um deslize, corra para Deus, não para longe dele. Corra para ele, chore, se humilhe, diga, Senhor, eu errei. O Senhor não merece isso. Mas olha o que eu fiz, eu entristeci o teu espírito, que é o melhor presente que o Senhor me deu. Agora, claro, como um exemplo que o reverendo Augusto um dia disse, e eu disse isso até na live que eu fiz com o pastor, uma coisa é você pegar um carro de Recife, ir até Petrolina dirigindo, deve dar o quê? Umas 12, 13 horas de viagem, mais ou menos, de Recife para Petrolina, e aí na viagem furou um pneu do seu carro, furou um pneu. Então vamos supor que ele furou aqui em Caruaru, você desceu, pegou o step, trocou, continuou a viagem, chegou em Petrolina, alguém chega para você e pergunta, e aí, como é que foi a viagem? Não, foi boa, mas só um pneu do carro mesmo que furou, mas deu tudo certo. Outra coisa é você chegar em Petrolina e dizer assim, os 4 pneus do carro furou e o step também furou, juntando tudo os 5, tive que parar várias vezes na borracharia para ajeitar. Não, alguma coisa tem de errado. Assim é a pessoa que está pecando o tempo todo. É igual na hora da oração de confissão de pecado. A pessoa está lá orando e diz, Senhor, me perdoa porque eu estou pecando toda hora, todo momento, todo dia. Não, tem alguma coisa de errado ali. Agora, diferente daquele que furou um pneu, ele pecou durante essa viagem de 13 horas, 12 horas, um pneu furou. É normal, porque estamos aqui ainda. Um dia seremos glorificados, parecido com Cristo, e não terá mais pecado. Mas o problema é que, como cristão, se o pecado não dói em você, não machuca você, não pesa a sua consciência, então você tem que nascer de novo. Era o que o Whitefield dizia. Você tem que correr para Cristo e nascer de novo. Então Paulo não era um homem perfeito. Para mim ele foi o maior apóstolo do Novo Testamento. Mas nesse momento aí que ele se abre, ele está abrindo o coração dele, ele mostra ali que mesmo sendo um pregador do evangelho, fiel ao evangelho, ele é ainda um pecador. É igual nós, pastores. Não espere perfeição nossa, porque não vai ter. Não espere. Às vezes a pessoa diz assim, poxa, eu gosto tanto de tal pastor. Nossa, eu daria tudo para passar um dia com ele e aprender muita coisa. Será que você ia só aprender muita coisa ou você ia ver erros nossos?
Né? Se a gente olhar para grandes homens do passado, Spurgeon, Calvino, se a gente passasse uma semana com aqueles homens, a gente ia aprender muita coisa boa, mas também a gente ia ver algumas falhas com ele. Imagina aí tu no carro, Spurgeon dirigindo para você e você tá lá, nossa, eu tô do lado de Spurgeon. Spurgeon, bora tirar uma selfie? E aí para alguém do nada na frente do carro, Spurgeon dá aquele buzinão. Bora, rapaz, sai da frente. Será que se eu olhar para ele ia permanecer o mesmo? Então nós somos pecadores, a gente erra, falha. Agora, erro bobo, deslize, aconteceu, é uma coisa. Agora, furar os 4 pneus e ainda o step, não tá certo. Alguma coisa tem que tentar errado aí e isso precisa ser corrigido. Ok. Mais algum irmão quer fazer alguma pergunta? Levante o seu braço. E nós iremos dar o microfone. Tiago. Irmãos, a gente está dando o microfone porque está sendo gravado, tá certo? Está sendo transmitido. Então, é para justamente quem escuta pela internet poder ouvir a pergunta dos irmãos. O que eu não souber, eu peço ajuda aos universitários. Hoje eu sou ovelha. Pastor, minha pergunta é sobre um dos meios de graça no processo de santificação, que é a oração. Eu falo num contexto geral, não só da nossa igreja, mas num contexto geral da igreja evangélica brasileira. O que o pastor vê, porque a igreja tem negligenciado o tempo de oração e comunhão com Deus no processo de santificação. Muito boa pergunta. Eu entendo assim, se assim eu entendi sua pergunta. Muitas pessoas não tratam a oração como algo extremamente importante. Veja, por exemplo, no nosso caso de ser pastor, quando o pastor Roberto disse assim, pastor Felipe, vai ter o aniversário aqui, os temas são esse. E aí eu já fui pensando em algo para poder fazer a exposição. E você pode preparar um material muito bom, muito bom. Prepara ali os versículos, comentário. Às vezes você prepara tanta coisa que não dá nem para falar tudo. Mas se você não ora, aquilo ali vai ser vazio. A oração, ela é o ponto de contato que nós temos com Deus. A igreja que não ora, ela está morta. Crente que não ora, ou está parando de orar, ele está morrendo. E quando eu digo orar, não é 1 minuto de oração. Porque um dia, quando eu era adolescente, um pastor falou para mim assim, você quer ter motivo para orar? Quando você estiver no lugar sozinho, porque era dúvida de outros adolescentes, e assim, como é que a gente ora se a gente não vê Deus? E aí o pastor respondeu de tal forma do seguinte, imagine que você está na frente do seu melhor amigo, aquele que você conta tudo para ele, aquele que você abre o coração e desabafa. E é assim que eu entendo a oração hoje, como eu estou falando ali, mesmo que eu não esteja vendo, eu sei que ele está ali. Veja, Cristo orou. Durante todo o seu ministério aqui na terra, a vida aqui na terra, ele orou. Os discípulos não pediram para ele ensinar a pregar, a preparar um sermão expositivo, temático, textual. Os discípulos pediram para ele ensinar a orar. E a primeira palavra que Cristo cita na oração é Pai. Olha o contato da oração. Em João 17, Jesus orou. Orou pelos discípulos, orou por nós. Aquela oração dele se estendeu para os reformadores, se estendeu para os puritanos, se estendeu para a igreja aqui em Caruaru, se estendeu para a igreja lá em Glória do Goitá. Veja a importância da oração de Cristo. O Filho de Deus abre o coração, em João 17, em contato com o Pai. Então, se Cristo orou, precisou orar, a igreja tem que orar. A oração emprestada do irmão que está do nosso lado, ela é muito importante para a nossa vida. Então, assim, se eu não oro a Deus, como eu tenho intimidade com Deus? Como eu cresço em santidade com Deus? Olha as orações de Davi nos Salmos. Veja, tem um salmo que Davi diz, a ti clamo, Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo. Não se cale diante de mim, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Quem desce a cova está o quê? Morto. Sabe como eu interpreto só essa partezinha que Davi diz? Não me trate como morto. Como alguém que o Senhor não ouve mais. Que o Senhor possa ouvir a minha oração. Que a gente possa ser íntimo aqui. Eu te ouvi, o Senhor me ouvir. Olha a intimidade. A gente ouve tanta gente, fala com tanta gente. Tanto tempo no WhatsApp, Facebook, Instagram.
E por que na oração a gente vai ter 1 minuto e, ufa, orei? Não, é ali o nosso ponto de contato com Deus. A igreja que não ora, ou está parando de orar, de se reunir em oração, em culto de oração, em culto no lar, em oração geral para com Deus, é uma igreja que, com o tempo, ela vai ficar fraca. Ela perde esse contato com Deus. Os cultos são rasos. As orações, o louvor, é tudo raso. Tipo, você canta com maior amor, canta alto para Cristo, e eu sei que isso é realmente verdadeiro. Mas na oração é aquela coisa murcha. É aquela coisa sem vontade, tipo assim, eu tenho que orar porque é um dever de um cristão. Não, é a vida do cristão. É o combustível do cristão. É o que mantém o cristão de pé. É o que mantém o pastor no púlpito. É o que eu falei ontem, dei o exemplo ontem. Onde é que o advogado ganha causa? No quarto dele, estudando. Onde é que o pastor cresce em ministério? Na oração. Onde é que o irmão, a irmã cresce em vida com Deus? Na oração. A certeza de saber que um Deus está ali te ouvindo, rapaz, se não tem dinheiro que pague. Que você tem a atenção dele. Você paga para ter uma... Me fugiu agora a memória. Quando você vai lá no psiquiatra, numa consulta, você paga 200, 300, 500 reais numa consulta com psicólogo, psiquiatra, com um médico. Mas quanto que você paga para uma consulta com Deus? Quando que Deus vai dizer assim para nós? Eu não tenho tempo para te ouvir agora, volta depois. Ele está lá o tempo todo. Os braços que estavam abertos na cruz continuam abertos. Olhando para nós, dizendo, vem filha, vem falar comigo. Venha filho, venha. Quer colocar a cabeça aqui no meu ombro? Venha. Confesse, fale. Estou aqui para lhe ouvir e te dou todo o tempo do mundo. Então, como que um crente vai negligenciar a oração? Tem como. Ok. Ezequias. Pastor, é como o senhor falou aí, é como o Davi, né? Que fez o que fez, mas sempre confessava, né? Os salmos de Davi são salmos de confissão de pecados, então ele não foi um homem libertino. Ele pecava, mas sentia o erro. Pastor, qual a conclusão que o senhor pastor vê a igreja e em que erro está a igreja quando ela... Qual o erro da igreja quando ela não sabe diferenciar a liberdade que tem em Cristo e a libertinagem? O erro da igreja, quando ela não sabe diferenciar? Bom, eu vejo que o erro da igreja, quando ela não sabe diferenciar a libertinagem, é isso que o senhor disse? E a liberdade em Cristo, é o não conhecer a graça perfeitamente. Eu digo isso porque eu já acompanhei e acompanho muitos irmãos ainda com dúvidas sobre a graça. Abrindo um pouco sobre isso, irmãos, lá no meu Instagram, vira e mexe, eu estou acompanhando pessoas que têm saído de igrejas neopentecostais e até alguns pentecostais e vindo para a igreja reformada. Pastor Roberto, sabe qual é a maior dúvida deles? Sobre a graça. Eles dizem o seguinte, que os líderes deles, os pastores deles, falam mal de nós, nesse sentido, dizer assim, olha, tá vendo que essas igrejas não entendem o que é o evangelho? Sobre os reformados. Veja, é tudo muito barato. Deus fez tudo, você pode fazer tudo. Já está tudo pago. Não precisa você fazer nada. Que evangelho é esse? Veja, eles não entendem. Se a gente não orar para que Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, abra os olhos dessas pessoas, elas nunca vão entender o que é a graça de verdade. Então, essas pessoas podem chegar em igrejas reformadas, elas podem congregar em igreja reformada, começar ali, né, aquele período ali de membresia, e ainda não entender o que é essa liberdade que Cristo nos deu. Eu sou livre não para fazer o que eu quero. Eu sou livre para fazer o que Cristo quer. Para pregar o evangelho com fidelidade, onde eu era proibido antes. Onde eu não entendia antes. Eu falo isso no modo geral. Então, a liberdade em Cristo é coisa boa. Veja, o apóstolo Paulo, quando a graça chega até ele é livre e é o homem que mais viajou para pregar o evangelho.
foi apedrejado, foi preso, passou fome, mas ele entendia o que era a graça de Deus. E talvez ninguém falou tanto sobre a graça e santidade, vida com Deus, como o apóstolo Paulo. Outros não, outros entendem ao contrário, como a gente falou, não. Fui comprado, fui chamado, então tá tranquilo, posso pecar, posso errar. E é triste ver uma igreja que entende dessa forma. Porque não é só um ou dois irmãos, tem igrejas, no modo geral, que enxerga essa liberdade errada em pecar, por não entender, por não ter, talvez ali sido regenerada, com certeza não foi regenerada, para entender de fato o que é a graça e essa liberdade de viver com Cristo. Não ser aprisionado à lei, a gente fala sobre isso à noite, não ser aprisionado ao pecado, mas ele nos libertou para viver em comunhão com ele, em santidade com ele, crescendo na graça dele todos os dias. Tem uma frase, né, de Agostinho de Hipona que ele diz o seguinte: a diferença, né, entre a liberdade e a libertinagem está no amor. Aí ele diz: ame a Deus e faça o que você quiser. A partir do momento que seu coração é dominado pelo amor a Deus, você pode fazer o que você quiser. Ou seja, tudo que você faz é movido por esse amor que você tem por Ele. Irmãos, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não tendo, nós vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus. Queridos, vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Pastor Paulo, obrigado. Deus abençoe sua vida, viu, pelo momento de interação com os irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome por esse momento, por essa oportunidade e pelo privilégio, Senhor, que temos de poder ouvir o Seu servo e sermos edificados por Tua palavra, sermos edificados pelo Senhor. Que Tu continues, ó Deus, a abençoar nossos corações, nossas vidas, que possamos, ó Deus, ter um restante de dia do Senhor na Tua presença. E desde já, Senhor, Te agradecemos pelo alimento que daqui a pouco iremos comer. Obrigado, ó Deus, porque é por meio da Tua bondade, é por meio da Tua provisão, é por meio do Teu cuidado que nós temos, ó Deus, a provisão em nossas mesas. Que o Senhor nos abençoe, a vida dos irmãos que prepararam, que contribuíram, que se esmeraram, para poder, ó Deus, termos esse momento de confraternização. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, nos dê Tua paz bendita, em nome de Cristo Jesus. Amém.